nascestes de novo, andas já com Deus, pertences ao povo e vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já descestes as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizado, como foi Jesus. Segues a seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado para dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Boa
boa noite na paz do Senhor Jesus. Hoje estamos com o nosso trabalho aqui mesmo do meu escritório. Amém, queridos? E estamos ainda convalescendo dos tratamentos que estamos fazendo, né? E então essa semana estamos aqui. Mas quero dar boas-vindas a todos que vão estar conosco nessa live. Estamos para adorar o Senhor. Temos uma palavra para meditar com vocês, mas vamos orar, que nós temos um caderno de oração, onde muitos pedidos são colocados, e nós estamos querendo apresentar o Senhor e apresentar você também, que está conosco nessa live. Amém, Deus te abençoe grandemente, que seja uma noite muito abençoada. Está nossa querida irmã José Maria Santos. Bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Vamos estar então orando, entregando esse momento que vamos passar juntos, né? Pastor Wesley, bem-vindo também, querido. Vamos estar pedindo as mãos e as bênçãos do Senhor sobre todos nós que aqui estamos, orando pelo nosso caderno também. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos pelo dia que passamos, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido, pela a sua misericórdia que é infinita. Quero orar, Pai, pelo caderno de oração, nosso caderno com todos os nomes, com todos os pedidos daqueles que esperam no Senhor, na resposta do Senhor, na ajuda do Senhor, no socorro do Senhor, que é bem presente na hora da angústia, Pai. Entrego essas vidas nas tuas mãos, peço, Pai, que ajudes cada um segundo a sua necessidade e a tua vontade, Pai. Entrego nas tuas mãos também todos que estão comigo nesta live, aqueles que vão estar assistindo amanhã como uma mensagem matutina, também entrego em tuas mãos. Peço abençoá-los grandemente, Senhor. Oramos por aquele país, Ucrânia, que está sofrendo esta guerra, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, Senhor. Tu conheces cada um, tu sabes o quanto esse povo precisa de governantes, ó Deus, que verdadeiramente se interesse e cuide deste povo, Pai. Guarda-nos debaixo das tuas mãos poderosas. Oro também pela tua igreja, Pai, pelos cultos presenciais que estão acontecendo, como na nossa sede. Ali está as tuas servas, irmã Rosimeira, irmã Elizabeth, e aqueles que estão ali reunidos para te adorar, Pai, abençoa grandemente. Agora, Senhor, aqueles que estão conosco, aqueles que vão estar depois, eu oro pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa grandemente, Pai. Eu oro assim, entregando nas tuas mãos, rogando ainda que me capacite para a meditação que preparei para esta noite, Pai. Que seja o teu povo abençoado, é a oração que faço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Aí está o nosso querido irmão Adamastor e a Laodiceia. A paz do Senhor, queridos, bem-vindos. Saudade de vocês, hein? Seja o nome do Senhor louvado, mas todos são bem-vindos, amém, queridos? Mas eu já quero convidar vocês para nós cantarmos o hino 77 da nossa harpa, Guarda o Contato, amém? 77 da nossa harpa. Abre aí a sua harpa e vamos louvar o Senhor. Pastor R, Deus abençoe, estamos juntos. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu
Eis a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Cláudia Couto, esse querida, está o Manuel, está a nossa Carol, sua família. Deus abençoe. Divina o prazer, queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Estamos em oração. Cláudia, sim, vamos continuar, viu? Glória a Jesus por isso. Bendito é o Senhor. Amém, queridos? Nós vamos hoje estar fazendo uma meditação. Nessa meditação, nós vamos estar avaliando e também tomando cuidado, né? De como estamos com Júnior Domingo de França, querido, um abraço, Deus abençoe, bem-vindo. E eu quero ler com vocês exatamente, eu quero falar sobre sucessão ministerial e vou tomar como exemplo exatamente Josué quando sucedeu Moisés. Não é fácil o trabalho de sucessão, não é? Encontramos um povo caminhando, Osmar Ramos de Almeida, a paz do Senhor, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Porque nós encontramos o ministério caminhando e às vezes esse homem que aqui está, há 35 anos atrás, eu sucedi o saudoso hoje pastor, nosso querido pastor, ai meu Deus, às vezes a memória desse velho falha, né? Pastor que foi o meu antecessor há 35 anos, né? E quando eu cheguei, que começou, deixa eu ver se a minha memória me dá o nome dele, né? Passou assim de repente, né? Pastor, ó Jesus. Memória do velho às vezes falha, agora que eu estou em tratamento, então, né? Mas então vamos lá, há 35 anos, quando eu cheguei, os irmãos ainda me lembravam como é que ele ministrava e que esperavam, né?
que eu mantivesse aquele mesmo sistema, e ele sempre chegava no meu ouvido e dizia assim, o bispo fazia assim, não é? Então, aí eu dizia amém, eu ia seguindo, mas teve um momento que eu falei, bem, irmãos, agora vocês vão ter que ter paciência, mas agora o pastor Gênesis está aqui, não é? Muito bem, mas eu falo o nome dele, se você lembrar, põe aí, que olha, a cabeça tá... Mas Jesus é bom, eu estou me tratando e vou ficar bom, se Deus quiser. Mas, queridos, suceder não é fácil. A sucessão, ela exige daquele que está ocupando agora o lugar, né, do antigo líder, como é que era o caso do nosso pastor Maximino Rodrigues do Amaral, veio o nome dele, né? Nosso querido pastor Maximino Rodrigues do Amaral. Lourdes foi ele quem fundou a igreja em São Miguel Paulista em 1969, não é? E Maximino Rodrigues do Amaral. Está aí o Júlio Domingos de França anotando ali. Então, o que acontece? A gente sempre vai ter que se adaptar a muitas coisas. E é muito, nós aprendemos quando estudamos do seminário, nunca chegar e trocar tudo, como se fosse agora quem manda sou eu. Vai devagarzinho, se ajeitando e ajustando as coisas. Mas deixa eu trazer o exemplo, por exemplo, de Josué. Josué era aquele general que estava junto com Moisés, caminhou com ele, né? Mas chegou o momento em que ele ia ter que assumir a direção do povo, né? E quem conhecia Ivone Barbalho, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Então, Moisés era aquele homem que falava com Deus, gente, não é brincadeira, não é? Como sucedeu um homem desse? Diz que nunca mais se levantou um homem igual a Moisés, falava com Deus face a face. Eu imagino Josué que ficava sempre na expectativa, mas sempre à distância, né? Moisés ia na frente, depois ele vinha, recebia as instruções, mas veio um momento em que ele teria que substituir Moisés. Não era fácil mesmo. Mas, queridos, bom é quando uma pessoa assume uma responsabilidade com humildade, com submissão a Deus. Que a bem da verdade, quem dirigia o povo, quem tirou o povo do Egito, não foi Moisés, nem foi Arão, foi Deus que os usou. Como Deus usou Maximino, né, podia e pode me usar, e graças a Deus estou aqui fazendo o trabalho com muita alegria já há 35 anos. Então, agora Josué se viu nesse momento, né, e o próprio Deus prometeu ele. Não é? Quando Deus chama Josué, vai dizer para ele, meu servo Moisés é morto. Agora você vai tomar cuidado de fazer tudo conforme ele orientou e deixou escrito, porque Moisés teve o privilégio de receber a revelação de Deus, até como Deus criou o mundo. Ele é o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, como é que ele conseguiu? Deus o mostrou. Não é? Então, quando a gente tem essa submissão, essa dependência de Deus, nós ficamos em paz. Não, é o Senhor quem faz, eu estou aqui. A única coisa que é preciso que esse que vai suceder não seja orgulhoso, não queira mostrar que é melhor, ou não tenha pensamento, né, de rebelião, ou que não tome, ou que não queira tomar o lugar do líder. Está aí Fernando de Oliveira Roberto. Bem-vindo, Deus abençoe, a paz do Senhor. Então o Senhor vai dizer para ele, só uma coisa, olha, então somente esforça-te, Deus falando com Josué, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele agora tinha, não é, a palavra de Deus, que como ele tinha sido com Moisés, e seria com ele.
Muito bem, mas essa conversa foi entre Josué e Deus. E o povo, como é que o povo estava? Quando nós lemos lá no versículo 16 e 17, aí nós vamos ver Josué agora enfrentando o povo, que estava acostumado com Moisés. Olha o que o povo diz, né? Quando eles ouvem tudo o que ouviram com respeito à sucessão que estava acontecendo. Então respondeu a Josué, o povo, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Agora veja o verso 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Aqui é como se fosse uma cobrança. Não é? E aí, queridos, nós vamos ver que agora o que é preciso. Era preciso que agora Deus mostrasse quantos sinais Deus usou Moisés para fazer. Deus fez com que Moisés abrisse o mar vermelho para o povo passar. Era o obstáculo quando o faraó vinha para levá-los de volta para o Egito. E agora, vamos ouvir a palavra do Senhor, porque agora, depois de Josué tomar o povo, ele vai ter que atravessar o Jordão, que é a primeira cidade que eles tinham que tomar, a cidade de Jericó, chamada a cidade das palmeiras. Ela seria a porta de entrada para eles tomarem posse da terra prometida. Mas vamos ver o que o Senhor diz para ele. Está no capítulo 3, versículo de número 7. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei também contigo. É o Senhor quem engrandece, é o Senhor que mostra ao povo que ele te colocou para tomar conta do rebanho. Isso precisamos tomar muito cuidado. O nosso tema desta noite, queridos, é esse: quando Deus engrandece o homem, este é abençoado. Mas se o homem se engrandece a si mesmo, é derrotado. E aqui eu vou trazer como exemplo Absalão e Josué. Josué, já fiz a introdução dele, mas vamos conhecer Absalão. Absalão foi o terceiro filho de Davi, com Maaca, filha de Telmai, rei de Jesu, que nascera em Hebrom. Está lá em 2 Samuel 3, 2 e 3. Eu estou falando agora sobre Absalão. Então vou usar os dois elementos, todos dois. Um Deus colocou e engrandeceu, porque quando Deus coloca, garante o trabalho deste homem. Mas nós vamos ver que fez Absalão, que eu estou fazendo uma comparação daquele que é engrandecido por Deus e aquele que se engrandece a si mesmo. Vamos lá, eu continuo aqui. Davi teve seu primeiro filho com Aionã, Amnon, o primogênito, e o segundo com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa pai da paz. Está lá em 2 Samuel 3, 3. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Está lá em 2 Samuel 14, 25. Absalão, ele era o filho preferido de Davi. Davi o amava de maneira especial. É muito curioso, porque ele era o homem mais bonito que se conhecia. Imagina como era este homem, não é? Está aqui, aparência física que era sem defeito. Disse o cabelo, o rosto, enfim, era aquele homem que Absalão era o filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois estava a seu dispor um carro e 50 homens que corriam diante dele. Tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Está lá em 2 Samuel 15, 1 a 6. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Infelizmente, aquele homem que tinha tudo para fazer tudo de bom, mas não tinha uma vida espiritual. Em que consistia a causa da revolta de Absalão?
né? Por quê? Porque nós vamos falar, é um menino que foi criado, crescido, com todo luxo, com todo o aconchego do pai, mas ele teve um problema. Qual foi o problema? Eu passo a falar. O que consistia a causa da revolta? Porque ele se revoltou, né? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família devido às suas faltas. Obviamente, eu gosto muito daquela palavra que Deus, né, quando um homem teme o Senhor e guarda os seus mandamentos, ele é abençoado pelo que faz, é abençoado a sua mulher, os seus filhos, o seu lar. E não obstante Davi ser um homem segundo o coração de Deus, mas com respeito à família, ele não foi muito bem sucedido. Assim, primeiramente veio o estupro de Tamar por Aminon. O que aconteceu? Porque lá atrás, quando Davi pecou com Betseba, Tiago Câmara, bem-vindo, querido, a paz do Senhor. Quando ele pecou, ele abriu a porta para Satanás, irmãos. Porque quando o homem, que é o chefe de família, não é um homem temente a Deus, que guarda a palavra de Deus e começa a cometer coisas erradas, é como se ele abrisse a porta da sua casa, a segurança da sua casa, para o inimigo entrar. Foi isso que aconteceu, né? Logo nós vamos ver o que acontece. Aminon vai estuprar Tamar, e Tamar é irmã de Absalão, e Absalão era aquele elemento muito assim, ele fazia as coisas assim de maneira muito dissimulada, ele não era um camarada transparente, ele guardava as coisas no coração e armava os seus esquemas. Nós vamos ver. Depois, tá lá, assim primeiramente veio o estupro de Tamar por Aminon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por 3 anos. Tudo isso aconteceu, irmão, porque abriu a porta. Aquele que veio roubar, matar e destruir, ele está assim, como está escrito lá em 1 de Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, está de redor de vós, procurando quem possa tragar. Qualquer falha que você fizer, é como se você abrisse a porta e deixasse aquele que veio roubar, matar e destruir entrar na sua casa. Foi o que aconteceu com Davi aqui. Mas ele, depois de 3 anos, o retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura do seu coração para com o pai. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem caminhos de rebeldia deliberada. Está lá em Efésios 6:4. A rebelião a rebelião de Absalão está lá em 2 Samuel 15:6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então o que fez ele? Primeiro, deu um jeito porque ele é responsável pela morte do seu irmão primogênito, não é? Joabe, bem-vindo, Deus abençoe. Ele é responsável, ele mesmo maquinou, planejou e matou o seu irmão através de uma pessoa, né? Mas o que acontece? Acontece que ele conseguiu o perdão do pai, voltou, e quando voltou, fez um planejamento, que aí é que vai entrar a palavra do se engrandecer a si mesmo. A rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Daí nós vamos ver. E o que abriu essa porta? Quem abriu essa porta foi o próprio Davi. Eu quero fazer um pequeno comentário. A fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi, como falou Natã. Né? Sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Está lá em 2 Samuel 12:10-12. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. O servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual
pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando a significativas perdas. E a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis sempre, porque aquele que está debaixo das mãos de Deus, guardado em santidade diante de Deus, há uma proteção muito forte sobre essas vidas, sobre esse lar. Então o que faz Absalão, político como era, não é? O que é que ele fez? Ele vai aproveitar ao registro do plano da insurreição de Absalão em 2 Samuel 15, 1 a 12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. De 2 maneiras, Absalão procura impressionar o povo. Primeiro, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele, segundo a lisonja. O Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam diante dos seus carros e que, por vezes, variavam de 3 a 4 homens. Mas Absalão apresentava-se com 50 homens. Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 1. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não era, né? Apresentava as falhas do setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes, indicadas pelo rei para atender o povo. Depois fazia falsa bajulação, maquinava, fazia as coisas. Irmãos, muito cuidado. Tem pessoas que começam a minar, né? O pastor está lá trabalhando, né? E tem naturalmente as suas falhas, suas carências. Como é bom quando você que vê que há uma necessidade administrativa na igreja, você é voluntário: eu quero ajudar. Pastor, dá licença de eu fazer isso assim? Com certeza o pastor vai te agradecer. Agora, não é porque há uma falha, porque é uma falta, você ali vai fazer o seu trono, vai fazer, vamos dizer assim, o seu posto de batalha e começar a trabalhar e até mostrar as falhas do seu líder. Muito cuidado com isso, né? Ele dispensava algo que era digno de todo filho do rei: reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação. Ainda falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, que ele disse que tinha que ir a Hebrom para o pai, porque tinha um voto a pagar. Tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, a habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixam levar por toda essa ação sagaz sem que percebesse o seu real significado. O que ele foi fazer, bom? Hebrom foi para ser proclamado rei. Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, mas ele fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal e ao som de trombetas deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Por que Hebrom? Esse jovem sabia que no seu histórico Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado rei. Está lá em 2 Samuel 2:4 e 5:3. E que seu reinado durou ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial por esse lugar. Estrategicamente buscava apoio naquela região. Quando ele mente maquina coisa errada, Débora Menezes, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então já estava no coração, já tinha maquinado, ele já estava preparando tudo, né? Então ele vai para Hebrom. Ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada. E levou também um dos conselheiros do rei Davi, Aitofel. Desse modo, estava montado todo o projeto para a conspiração de Absalão, né? A lealdade dos servos de Davi. Ele vai lá, planeja, e ele agora vai voltar, mas já vai voltar como rei, aclamado rei de Israel. Agora imagine, irmãos, ele não tinha que se precipitar, o reinado já estava à disposição dele, ele seria o sucessor natural de Davi. Mas quando nós temos no coração a malícia, temos esse espírito competitivo, né? Mas ele tinha também o que ele guardava, aquela amargura, porque tudo que o irmão fez à sua irmã,
Tamar, quando a estuprou, ele guardou, que o pai não tomou iniciativa forte contra o filho. Aquilo ele foi guardando, foi maquinando, foi planejando, e agora ele começou a pôr para fora. Por isso que Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos caluniam e perseguem. O crente não pode ter reserva contra ninguém, porque uma reserva no nosso coração vai servir às vezes de arma que vai nos destruir a nós mesmos. Vamos acompanhar a vida de Absalão. Mas vamos lá, a lealdade do servo de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta para fugir. Sem dúvida, isso era a consequência da espada que viria sobre a sua casa, como fora profetizado. Irmãos, o mal sem causa não virá. Agora, ai daquele que se coloca para ser esse instrumento de penalidade contra alguém que falhou com o Senhor. Porque Deus cobra cada um sua falta. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não pense em você ser um instrumento de Deus para corrigir alguém, não. Deixa Deus trabalhar. Fique orando, pedindo misericórdia, não é isso? Então tá lá, ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que fez é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a voz dolorosa lá de Lucas 22:39. Junto com Davi vai muita gente, mas o texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei Absalão, o que não faz, mas se coloca à sua inteira disposição, com toda a fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer fosse para a morte. Está lá em 2 Samuel 15:21. Isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir, isto sim, do seu filho. Planeja-se, faz-se a coisa segundo os nossos interesses, o nosso egoísmo, mas, meus irmãos, sempre tem um momento da cobrança. É a lei da semeadura. Semear é opcional, colher é obrigatório. Tudo que o homem semear, isso sempre fará. Então, vamos ver o que aconteceu com Absalão. Vamos lá. Primeiro, o coração do pai. Aqui é a morte de Absalão, título. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo-o em 3 companhias, uma sob a liderança de Joabe, outra de Abisai e a última sob Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. Ele queria ir, mas o povo disse: você não vai, rei. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi, sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor, né? E que, por causa disso, ele era o alvo principal. O segundo é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar com o filho. Não seria fácil. Todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra o seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Foi um dos pedidos que Davi fez. Traga o jovem com vida, porque no coração dele estava cheio de perdão e de misericórdia. O filho queria matá-lo e ele queria salvar o filho. Isso é um coração de pastor, isso é um coração de um convertido. Você faz mal a ele e ele vai fazer de tudo para fazer o bem a você. Faz me lembrar naquela hora que Estevão estava sendo apedrejado. Queridos, ele estava sendo apedrejado, ele estava sendo morto por aqueles inimigos de Deus, e ele olha para aquelas vidas, não as vê como inimigo deles, mas derrama o seu amor por ele, pede a Deus numa oração: não lhes imputes este pecado. Quer dizer, já pediu a Deus para não cobrar deles o pecado que estavam cometendo contra ele. Essa tem que ser a ação. Assim estava no coração de Davi, com brandura. Poupe o jovem Absalão, né? O preço da rebelião de Absalão, a batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custou-lhe a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi pelo fato de a floresta na qual os homens de Absalão se embrenharam era traiçoeira. Em alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso
com lama, insetos e doenças, o que prova que Deus age como Ele quer. Deus tem as suas armas, irmão. Não tente você, não arma, não cogite, deixa nas mãos de Deus, porque Deus é quem pelejará por nós. Quantas experiências nós temos da intervenção de Deus, amém? Vamos lá, 20 mil homens de Absalão foram abatidos, está lá em 2 Samuel 18, 7 e 8. Vendo que estava perdendo a batalha, fugiu sobre um mulo, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho, suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se, porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei. Não mate o moço, oh Deus, carinho, o amor. O homem entra odiando para matar o pai, e o pai, com um coração cheio de amor, pede em favor do filho. E agora ele está preso pelo cabelo, que tinha os cabelos enormes, não é? Irmãos, não é brincadeira não. Quem é que poderia assim criar a figura de Absalão? Era o homem mais bonito da terra. Imagine vocês, era perfeito o indivíduo, né? Joabe então foi até Absalão e transpassou com dardos. Depois disso o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador rebelde. Pela lei deveria morrer. Está em Deuteronômio 21, 18 a 21 e 23 e 2 Samuel 17, 2 e 4. Toda rebeldia tem seu preço, por isso o melhor é sempre evitá-la. Não é fácil. Qual é a conclusão desse episódio? Com este episódio, aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia, busquemos sabedoria e a prudência divina, para que não experimentemos a ira de Deus, justo e verdadeiro juiz. Sejamos fiéis, sejamos santos. Eu trouxe para você a experiência de Absalão. Então você está vendo quem era Absalão. Agora, eu disse, não é? Como é que é o título da mensagem que eu estou pregando hoje aqui? Vamos lá. Quando o homem, deixa eu puxar aqui, quando Deus engrandece o homem, este é abençoado. Deixa Deus te engrandecer. Fique nas mãos de Deus, deixa Deus te usar. Ele te coloca num ponto onde você vai ser abençoado e vai abençoar as pessoas. Amém, querido? Quando Deus engrandece o homem, este é abençoado. Quando o homem se engrandece a si mesmo, ele é derrotado. Vimos aí o final da vida de Absalão. Mas agora vamos dar uma olhadinha na vida de Josué. Quem era Josué? Este moço, não é? Que nós fizemos uma abertura falando do seu trabalho de sucessão. Quem foi Josué? Agora eu vou pedir emprestado aqui um pouco de Daniel Corejeiro, professor. Ele vai dizer a história de Josué, o significado do nome de Josué. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o nome original de Josué, dado por sua família, era Oséias, né? E a palavra Oséias quer dizer salvação, significa salvação, né? Está lá em Números 13, 8. Em Deuteronômio 32, 44, Oséias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim, não é? Moisés adicionou ao nome divino e o chamou de Yeshua, que significa Jeová é a salvação. E esse nome vem como Josué. Aí é que ele teve o nome formado por Josué, que quando vem para a nossa língua, lá no hebraico e para a nossa língua, esse nome se transforma em Jesus. Agora é interessante que a missão de Josué foi colocar o povo na terra. A missão de Jesus é levar a igreja também para adentrar os céus. Tá certo assim, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Certamente esse foi o período de muito aprendizado de Josué. Ele teve um período com Moisés e aprendeu o que ele aprendeu. Ele entendeu como esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços de comportamento de Moisés e adicionar o seu próprio valor pessoal com paciência, mansidão e liderança.
Josué. Mas se você é bom conhecer o currículo, né, de Josué, como foi o currículo dele, histórico dele? Está aqui. Josué também foi designado como o representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra. Eles foram espiar a terra, foram 40 dias, né? Ele e Caleb volta trazendo um cacho, foram 12. Ele e Caleb viram a mão de Deus, a possibilidade de Deus, porque, irmãos, para você crer em Deus, para enfrentar as batalhas, né? Enquanto esses dois disseram, se o Senhor se agradar de nós, nos colocará na terra que manda leite e mel. 10 disseram, não, a terra é grande, tem gigante, eles vão nos consumir, não é? Então o que acontece? Aí Deus vem e determina, Josué e Caleb serão os únicos que vão entrar nessa terra. Tinha mais de 600 mil homens, todos eles morreram, mas Josué e Caleb entraram na terra. E Josué então vai ser o sucessor de Moisés, né? Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas ao Jordão, quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã. Ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar, está lá em Números 27, 12 a 23. Moisés solenemente investiu honra e autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel. Ele também impôs as mãos sobre ele e compartilhou o espírito de sabedoria. Está lá em Deuteronômio 3, 21 a 29. Publicamente, Moisés advertiu Josué a ser corajoso e forte, para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. Está lá em Deuteronômio 31, 3 a 8. Agora eu concluo. Deus engrandece o homem e ele é abençoado e bem-sucedido. Josué 3:7. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando o homem se rebela e se engrandece a si mesmo, ele é derrotado e mal sucedido. Está aí o Absalão. Está lá em 2 Samuel 5:6. E desta maneira fazia Absalão. Todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Precisamos aprender que guardemos esta lição. É Deus que te engrandece. Não procura fazer para os políticos aí. Agora eles estão fazendo promessas. Eles são políticos. Nós não somos. Nós somos servidores. O que você está aqui para fazer? Estou aqui para servir. É isso que Deus quer. O que o pastor é? Um servidor. O que o diácono é? Um servidor. O que o oficial da igreja é? Servidor. Estamos todos para servir. É aquilo que Paulo diz. Nós somos cooperadores de Deus. E vocês são a lavoura. O pastor está aí para servir. Queridos, Deus abençoe vocês grandemente. Essa é a palavra que veio ao meu coração. Ensinar, trazer para vocês essa experiência vivida por Josué e por Absalão. Nunca seja rebelde como Absalão, querendo usurpar o trono ou lugar do teu pastor, de algum líder. Seja um servidor. Estou aqui. O que eu posso fazer para servir, para ajudar? Isso é lindo e maravilhoso, porque o Senhor está procurando servos e não líderes. Líderes é Ele que vai honrar e capacitar. Mesmo quando você for líder, não é você que vai liderar, o Senhor. Você vai ser apenas o instrumento. É o que disse Paulo, se bem que não eu, mas a graça do Senhor sobre a minha vida. Amém, queridos? Estou encerrando essa terça-feira. Hoje eu não estou transmitindo o culto lá da sede porque estou em tratamento, mas estou aqui, né? Graças a Deus. Ainda não de pendurar para não, viu? Débora Menezes, Deus te abençoe, querida, tá aí? Deus abençoe, dá um abraço no Efraim, dá um abraço da Cristiane, dá um abraço da Celiane, enfim, esse povo querido nosso aí que está em Guapimirim. A memória está fraca, acho que é uns remédios bravos. Mas Jesus é bom. Queridos, Deus abençoe todos. Não esqueça que hoje, de 15 para meia-noite, até meia-noite e 30, nosso pastor Elci Santana está com o nosso trabalho. Amanhã, às 6 horas da manhã, está aí o pastor Wélio, né? Com a primeira hora, que é aquela bênção para nós iniciarmos o dia também. Ao meio-dia, você já sabe que nós temos o clamor do meio-dia. Sempre um homem de Deus está ali trazendo uma palavra. Às 18 horas,
essas mulheres de Deus com uma palavra sempre abençoadora, né? Vamos estar ali, eu sempre que posso, estou com elas orando, não é? Porque elas são os instrumentos de Deus das 18 horas, o clamor das 18 horas. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar agora por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te livre do mal. O coração do pastor está alegre, que essa mensagem já está no meu coração há muito tempo e eu estava esperando a hora de pregá-la e hoje pude passar para vocês. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém e amém. Eu volto na quinta-feira com estudos sobre o arrebatamento da igreja e a escatologia do Apocalipse. Até lá, Deus te abençoe e Deus te guarde. Fica na paz do Senhor. Amém.